Olá, queridos, mais um Tadel aí muito abençoado. Semana passada nós tivemos também uma palavra assim muito fortalecedora do pastor Francisco e hoje, eu creio, com certeza não será diferente, Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele se renova a cada manhã. Então eu gostaria assim de dar essa palavra, para todos os líderes, todos aqueles que estão agora nos assistindo. E o título dessa mensagem se chama Somos a geração de Sifrá e Puá. Queridos, quando eu li essa palavra lá no livro de Êxodo, você pode até abrir aí, Êxodo capítulo 6 até o 21, é uma história que todas as vezes quando eu lia esse verso, algo assim pulsava no meu coração. E nesse tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, Deus falou muito forte no meu coração. Vocês são a geração de Sifrá e Puá. E quem é Sifrá e Puá? Por isso que nós vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 1. Mas vamos começar do 6 para que a gente possa entender bem. Então, olha só. A palavra de Deus diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha só, olha o que ele estava falando. Eia, olha a astúcia desse rei. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Olha só. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então o rei do Egito estava incomodado, porque por mais que viessem as lutas, as tempestades, aqueles momentos de dificuldade, o povo de Israel se multiplicava. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito, então o que o rei do Egito fez? Ele ficou assombrado, com toda a multiplicação. Diz assim: o rei do Egito, verso 15, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes, olha o que esse rei falou para essas duas mulheres de Deus: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Olha, se for menino, mata, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, elas são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhes constituiu família. Querido, quando eu li essa passagem, eu pensei logo em tudo que está acontecendo conosco. Nós estamos em casa, não podemos receber as pessoas, mas nós temos as nossas famílias. Mas mesmo assim, essas mulheres, em meio
a toda perseguição, em meio a toda situação adversa, elas deixaram viver os meninos. Então preste bem atenção. Olha o que eu coloquei aqui. Então a morte de José se levantou um novo rei que não conhecerá José. Este rei ficou furioso e usava de tirania com os filhos de Israel, porque eles cresciam muito e eram fortes, eles se multiplicavam. E quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e eram fortalecidos. Então o rei do Egito falou às parteiras hebreias, Sifra e Puá, ao dar à luz às hebreias: se for menino, mata, e se for menina, deixa viva. O temor de que o povo israelita se tornasse numeroso e trouxesse ameaça para o seu reinado levou o faraó a ordenar a morte dos meninos e fazer dos hebreus escravos. Presta atenção, queridos líderes, anfitriões, você que está nos ouvindo agora. Nós somos uma igreja de célula, nós crescemos em células, nos envolvemos em células e nós multiplicamos através das células. A célula é a base de um grande avivamento. Nós não estamos dentro de uma quatro paredes, mas nós estamos em casa. E em casa, Deus ele faz proezas. Nós podemos até mesmo dentro de casa trazer salvação. Quando nós olhamos até mesmo agora os relatórios, a gente vê que tem pessoas que se converteram, que coisa linda, pessoas se reconciliando. Então, o caráter multiplicador desperta uma visão. Quando crescemos, nós somos perseguidos. Foi o que nós vimos aqui no verso 9. Olha só, dê uma olhadinha aqui no verso 9 e 10. Diz assim: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, vamos subir de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, quando crescemos, nós somos perseguidos, e somos mesmo. Essa sempre foi a história do povo de Israel, e é a nossa história também, não é mesmo? Quantos aí já estão com vontade de estar junto, de dar um abraço, de assim dar testemunho de cura, de libertação, de salvação? Eu sei, nós estamos também como pastores, né, com muito desejo de ver vocês e ouvir os testemunhos, o crescimento das células. Então presta sua atenção. No verso 15, Faraó queria aniquilar o crescimento, mas as parteiras, Sifra e Puá, temeram a Deus e não deixaram aniquilar os meninos. Ou seja, queridos, mesmo em meio a toda essa situação, nós não vamos deixar que os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, eles venham ser aniquilados. Ou seja, nós realmente não pensávamos assim: peraí, não, mesmo assim, eu vou através das redes sociais, eu vou evangelizar, eu vou procurar aqueles meus discípulos, né, que não estão fazendo parte da célula, aquele membro que era da minha célula, eu vou passar um zap, eu vou fazer qualquer coisa para que eles possam estar juntos novamente. Por isso que eu quero assim que você declare agora comigo. Eu vou fazer algo aqui que eu queria que você declarasse agora, você que está aí em casa. Repete junto comigo isso aqui. Declaro em nome de Jesus que o poder que estava sobre aquelas mulheres que as fizeram salvar vidas dos que nasciam virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você recebe isso? Você declarou isso agora? E declaro também, deixa eu ver aqui, que está tudo aqui na minha anotação, que virá sobre você, né, esse coração de realmente não deixar ninguém para trás. Nesse momento, de realmente você cuidar, você não permitirá que a vida dos seus discípulos morram. Você será a responsável ou o responsável de fazê-los
fazê-las nascer. Então, esse momento, eu digo que nós somos essa geração. Nós não vamos deixar os nossos discípulos, membros, todos aqueles que fazem parte da nossa célula, morrer. Mas, pelo contrário, nós vamos realmente preservar. As mulheres hebreias eram vigorosas, como a palavra de Deus diz aqui. Esse é o poder da consolidação. Elas eram rápidas. Então, você como líder, né, como setor, como área, como membro, nós devemos ser como elas, rápidas. Não deixem matar seus discípulos morrerem em meio a todas essas ameaças, né, de tudo que nós estamos agora passando nesse tempo. Então, querido, fique atenta com seus líderes, membros da sua célula. Presta atenção. Quando Satanás pensar que matou os seus filhos ou os seus líderes, porque de repente, meu Deus, não sei, mas será que tem algum aí desanimado? Aquele membro, né? Aquele membro, como ele está? Então, é hora de você, como líder da célula, lá embaixo, estar sempre passando um zap para eles, fortalecendo. Ninguém vai morrer, eu não quero ver ninguém desanimado, isso vai passar, né? Vamos sonhar, como o pastor Francisco está falando aqui, né? Eles já estarão sendo consolidados. Então, ninguém vai matar ou roubar essa nossa geração. Por isso que quando eu falei que nós somos essa geração de cifrar e voar, porque nós não vamos deixar perder ninguém. Quem está comigo, glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí. É verdade. Então, cada discípulo que deixemos de ganhar ou que deixemos de consolidar, pode ser uma geração poderosa nas mãos do Senhor, amém, querido? Então preste atenção, sempre em toda a história do povo de Israel, houve sempre perseguição. Então isso aqui, na verdade, querido, sabe que a gente pode chamar isso, esse momento de perseguição? Meu Deus, talvez a gente nem sabe o que é perseguição, mas de certeza está doendo lá dentro, porque nós não estamos juntos, mas o Espírito Santo de Deus, Jesus, está aí conosco todos os dias. Então, Jesus sempre falou em sua palavra que teríamos aflições. Então, presta atenção, a célula, ela não são para reunião apenas, ou seja, as células, elas não são para reunião apenas, mas para se reproduzirem e multiplicarem. E se elas não se reproduzirem, elas podem morrer. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que os filhos legítimos, quem são esses filhos legítimos que eu digo aqui? São aqueles que eram de suas células, são aqueles que nasceram do seu ventre. Você foi lá, pagou um preço de discipular, orar, jejuar, evangelizou, consolidou. Então, todos eles, em nome de Jesus, voltarão para as suas células. Deus lhe dará estratégias e devolverá aos seus discípulos, seus líderes, os filhos. Você levantará uma geração poderosa que multiplicará. Então Deus foi falando. Deus já estava preparando você para esse grande avivamento, querido. Então por isso que eu quero declarar que você é essa geração de cifrar e voar, que não vai deixar perder ninguém. Todos de suas células, aqueles que eram, vão voltar. Deus queria trazer uma grande libertação, já estou finalizando. E Moisés depois, se você ler lá no livro de Êxodo, capítulo 2, ele entrou em cena. Ele foi o grande libertador. E hoje, quem é esse grande libertador? É Jesus. Jesus fazendo esse, né, papel. Quando eu digo papel, é um fato, né, de que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso libertador. Então, como grande libertador, está trazendo de volta todos aqueles que eram de suas células. Quem crê nisso, dê uma glória a Deus. Amém. A sua geração, ela será poderosa e forte e gerará filhos para Deus. Nesses dias maus, mesmo assim, entregue a Ele uma geração poderosa.
Por isso que eu queria que você colocasse a sua mão agora sobre o seu ventre. E nós vamos fazer algo profético nessa hora. E você vai dizer mais uma vez aquela declaração. Você vai dizer: declaro em nome de Jesus. Declare isso. Em nome de Jesus, que o poder que estava sobre aquelas mulheres que as fizeram salvar vidas dos que nasciam, virá sobre a minha vida. Eu não permitirei que os meus discípulos, que os membros da minha célula venha morrer, venha se distrair ou venha se dispersar. Eu serei o responsável de fazê-los nascer e crescer. Amém e amém. Eu quero declarar isso, querido, essa geração na sua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos. Glória a Deus, que palavra poderosa da pastora Lígia. É verdade, nós somos uma geração que foi, na verdade, estabelecida pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo, nascemos através do poder de Deus. Eu entendo que em todas as épocas que o inimigo tentou trazer decretos para impedir o crescimento do reino de Deus, ou para que a igreja se expandisse, e nenhuma desses decretos houve sucesso. Pelo contrário, todos os decretos caíram por terra. Desde aquele decreto da rainha Esther, quando foi decretado que o povo de Israel ia ser morto, mas Deus interviu e usou a rainha Esther e Mordecai, e assim o povo foi liberto. Nós entendemos que estamos debaixo de um decreto, que esse decreto, em nome de Jesus, não venha prevalecer sobre a sua família, sua casa, sua célula, sua parentela. É um decreto, queridos, dessa pandemia que tem assustado todas as habitantes em redor do mundo. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. E outra coisa, nós estamos orando por você. Todas as madrugadas, a torre de oração, eu tenho declarado milagres e milagres. Eu lembro que teve um irmão, Nazildo, que quando teve esse sintoma de coronavírus, e eu comecei a clamar pela madrugada ao Senhor, e dizer: Senhor, não aceito de maneira alguma. Um milagre sobrenatural aconteceu com Nazildo. Ele vai contar o testemunho dele, com certeza, quando nós estivemos lá no templo. Nós clamamos e Deus então fez o milagre. A esposa dele estava chorando, nós falamos, eu e a pastora Lígia: não temas, porque o Senhor é com ele. E eu falei que, ainda que esse vírus venha contaminar alguém, porém não vai prevalecer. O decreto de vida está na mão de Deus. Se o inimigo decreta morte, se o sistema do mundo decreta morte, em nome de Jesus, receba agora o decreto de Deus sobre a tua vida. Receba vida, vida em nome de Jesus, vida em abundância sobre você, sobre todas as suas células, sobre toda a sua parentela, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém.